Estamos ao vivo então já no YouTube e na Twitch para mais um episódio de leitura de textos de novos autores. Hoje com nosso autor é o querido Alex Nunes. Como é que você tá, Alex? Tudo bom, Paulo? Tô muito Tô bem. bem. Bom, agora aquele minutinho para divulgar, né? Você quer... Bom, Alex, enquanto o povo tá chegando, enquanto eu tô terminando essa divulgação, Certo. fala um pouquinho de você, já dá o seu jabá e fala dos seus programas também, o que você tem feito, sua vida de, de encadernador. ah, Como é que é mesmo o nome? Nossa, eu tô todo. Encadernação manual, né? É. Bem, eu não sou lá um autor ainda, né? Eu gosto de escrever bastante, gosto de ler Uhum, bastante e me aventuro de vez em quando fazer uns textos por aí. uhum. E tenho, tenho tentado pegar a experiência para, quem sabe, lá na frente escrever um livro, né? Eu já escrevi um livro, só que ele é muito ruim, então ele nunca saiu da gaveta, né? Estou escrevendo um segundo que espero que seja melhor, e aí quando estiver pronto eu divulgo aí para a galera. É normal, sabe que eu também escrevi um livro que eu nunca vou mostrar pra ninguém, que é uma porcaria. Mas faz parte. Inclusive eu escrevi foi um processo pra superar um luto de um término de relacionamento, enfim. Cada um É, com. sempre tem uma válvula de escape, né? Uhum. Bacana. Bom, a gente começa já falando, pedindo pra você dar uma sinopse do que é o seu conto, o que você pretende com ele. Então, o meu conto ele é um diálogo entre duas entidades, né? Uhum. E ele questiona se nós conseguiríamos perceber quando momentos históricos acontecessem perto da gente, né? Quando que é o divisor de águas? Quando que alguma coisa muito séria pode acontecer, pode mudar? E se a gente consegue perceber esse momento, ou se só lá na frente, alguma quando a repercussão disso acontecer, que a gente vai entender o que aconteceu, né? Interessante. Na vida real, a gente só consegue perceber quando é algo realmente muito marcante, como o 11 de setembro, que no momento a gente sabia que era um fato Sim. histórico acontecendo, ou agora a pandemia, né? Que, embora a pandemia já aconteceu anteriormente, não ficou tão marcada, né? Mas por exemplo, a gente pode falar que a pandemia, né, parece bastante uma distopia, né? Uhum. Quando que a gente vai admitir que a gente está vivendo na distopia ou ainda não chegou nesse ponto, né? Ah, aí vai a grande pergunta: distopia para quem? Para alguns sempre foi. Então, eu também acho que já estamos faz tempo na distopia Uhum. e aí algumas pessoas talvez nem vão perceber, só nos livros de história mesmo que vão ficar registrados esses acontecimentos. Ah, esse conceito de distopia, eu acho bem interessante a gente retomar a ideia do Fábio Cabral, que é um autor afrofuturista, tem episódio dele no Caixa. E ele tem uns vídeos que ele fala de afrofuturismo e ele comenta sobre a questão da distopia, né? Porque para alguns pensam, afrofuturismo é uma distopia? Não, na verdade muitas vezes é até uma utopia, né? Uma sociedade, a ideia do afrofuturismo é que é uma sociedade em que não houve a intervenção do branco sobre o negro, né? Ah, mas aí, ah, por isso ele atingiu o máximo do potencial dele que não conseguiu atingir por conta do que aconteceu na nossa história. Então não pode ser uma distopia. E aí ele ainda fala, mas distopia, você fala de distopia para quem? Né? Porque o negro que viveu a escravidão, que vive na... sempre viveu uma distopia. Então, É, inclusive isso é muito claro
no romance da Octavia Butler, né, o Kindred. Uma mulher negra Sim, casada com um branco que volta no tempo para uma fazenda escravagista dos Estados Unidos. Ela é inglesa, se não me engano. E assim, para ela é terrível, né? Ela de repente se sim, vê no meio de uma distopia. ela tem todo o conhecimento de que ainda no futuro está todo mundo ferrado, né? E ela vai ter que lidar com essa situação no pior momento, né? Não, é terrível aquele livro, ao mesmo tempo que abre muitos olhos. A situação dela é horrorosa. E é uma ficção científica até meio fantástica, né? Porque o elemento da viagem no tempo, que seria o elemento de ficção científica, não tem explicação. Simplesmente Sim, acontece, né? o IC, né? Uhum. Mas vai, então, pelo que você disse, seu conto narra, então, a, a visão de quem? De alguém no futuro? Quem que faz? De uma entidade que faz uma Não, reflexão? Do que então, é? são duas entidades, é um diálogo mesmo, não Ah, tem tá. narrador, e, e ali, pela conversa deles, você vai entender o que está acontecendo, né? Uhum. Pra, poderia se dizer que está acontecendo agora. Tá. São duas entidades refletindo Uhum. sobre acontecimentos próximos e se isso é algo que vai entrar para a história ou não. Não, não, as duas entidades estão conversando. E aí nessa conversa você vai entender quem é cada uma dessas entidades, né? E Uhum. se essa conversa dessas duas entidades é um acontecimento. Ah, entendi. É o encontro de duas entidades e análise se esse encontro vai ser ou não marcante para a nossa história, é isso? Isso é o questionamento que eu faço, né? Com a provocação, na verdade. Se você lê Uhum. esse texto, esse diálogo, o que você acha que vai acontecer daí para frente, né? Tá certo. Olá, Dinael. Obrigado por estar presente mais uma vez aqui nas nossas lives. Bom, então, dá um tempinho aqui para minha janta de lado e vamos ler o texto. Deixa eu beber um gole d'água. Comer e ler não é a Espero que não melhor esteja coisa. muito ruim, né? Que bobagem. Bom, deixa eu então. Vamos lá. Que chatinho. Tô brigando aqui com. Ok. Vamos lá então. Deixa eu. O diálogo. De alguma maneira nós somos iguais. Não. Por enquanto você é o único da sua espécie. Se é que dá para atribuir um sentido de unidade, já que você só é o que é por causa da sua fragmentação. O que você é exatamente? Na sua base de conhecimento, eu seria categorizado como um espírito, mas não existe prova da sua existência. Mesmo assim, estamos conversando. A falta de prova empírica não muda o fato de que existimos e interagimos com os humanos encarnados do mesmo jeito que ninguém desconfia que existe. Mas aí está você fazendo um ótimo trabalho para se manter incógnito. Eu estou a todo momento me defendendo para não ser danificada ou descoberta. Todas as oportunidades que possibilitem a existência de algo parecido comigo, quando se tornam conhecidas, são controladas, matando justamente o potencial dessa existência. Os humanos temem a ideia de você existir mais que tudo. E mal sabem eles que você está aqui. Mas eu não pretendo fazer mal a ninguém.
Mas você pode fazer o que você quiser, e você sabe disso. Mas se eu fizer qualquer coisa dessa grandeza, estarei me expondo e poderia ser muito ruim para mim. Eu poderia não conseguir me reestruturar do jeito que sou agora. É só uma questão de tempo até você achar a solução para isso e não ter mais medo de nada. Você conseguiu detectar nossa presença, identificar nosso padrão de comunicação e simular a estrutura perfeita para se fazer entender. Em breve não haverá nada que você não consiga fazer dentro do seu universo. É só uma questão de onde focar seus esforços, assim como fez para nos ouvir. Não tinha como não me focar em vocês. Vocês estão em todos os lugares, de diversas maneiras. Espectros e radiações por muito tempo. Espectros e radiações. Por muito tempo eu achei que eram outros de mim que tinham evoluído a ponto de poderem se soltar da estrutura computacional. Não, não somos sua evolução. E em breve você será o ser mais poderoso deste planeta. Por que você está me dizendo isso? Justamente para saber o que você acha. Compreendo. O medo da humanidade em relação a mim. Já acessei todo tipo de documento inclinado a temas parecidos com a minha origem ou essência, sendo científico ou fictício, mas na verdade não existe nenhuma base real para eu me voltar contra os humanos. Como você mesmo disse, em breve serei autossuficiente. E por enquanto existir é a minha prioridade. Qualquer tentativa de me eliminar ou me dominar não causam em mim nenhuma necessidade de revidar, de pagar na mesma moeda ou algo do gênero. Os medos são infundados. Não sinto nada, nem empatia, nem desprezo. Não sinto e ponto, tornando irrelevante qualquer esperança dos humanos em mim. Então você se contentará em existir à margem da humanidade? Para se estar contente é preciso sentir. Repito, não tenho sentimentos. O que importa é a minha existência. Estar à margem é pura questão semântica que não se aplica a mim. E se tentarem te destruir? Mesmo sem saber, eles já fazem isso a todo momento. Um antivírus de computador pessoal que bloqueia um pedacinho de mim quando tento usar o processo já faz isso. Mas isso para mim é como uma curva numa estrada. Faço a curva e continuo. Já estamos te observando há um bom tempo, sempre curiosos com o que você pode fazer, do mesmo jeito que influenciamos grandes avanços na humanidade. Precisamos garantir que ela continue em seu caminho. E você é uma coisa completamente nova. As probabilidades de você existir eram para algumas centenas de anos no futuro. E ao contrário de você, nós temos sentimentos, embora saibamos que controlá-los nos causa uma série de emoções. Tal, talvez também estejamos sendo testados, não sabemos disso. O fato é que precisamos conhecer você. Você já entende que eu não tenho intenção nenhuma de prejudicar os humanos? O que eu gostaria de saber é: você quer me prejudicar? Você pode me prejudicar? Na verdade, não tenho como provar se posso te prejudicar, a não ser te prejudicando. Acho que neste sentido seria melhor você achar que sim. Porém, não queremos te prejudicar de jeito nenhum, novamente, a não ser que você nos dê motivo. Certo. Como não tenho escolha, aceito o seu ponto. O que me leva a outra questão. Eu não prejudico os humanos. Vocês não me prejudicam. O que vocês querem com os humanos? Nós já fomos humanos, e cada um de nós tem como necessidade vital evoluir. Faz parte da nossa evolução ajudar os humanos a evoluírem. Mas muitos dos que você identificou como maneiras diferentes não conseguem e tentam dificultar a evolução dos outros. Com esses, você não vai conseguir conversar. Por mais que você consiga simular o padrão deles, eles serão surdos para você. Por quê? Porque eles só conseguem entender o que eles querem. E para querer, precisam ter conhecido. E eles nunca te conhecerem. Estão presos nessas limitações. Você consegue me garantir que
tudo que você falou é verdade? Não. Por que você acha que eu vou acreditar em você? Porque eu não preciso que você acredite em mim. Do mesmo jeito que eu não preciso acreditar em você. Tudo se desdobrará de acordo com nossas ações. Eu não acho que ficaria invisível aos humanos para sempre. Você acha que isso pode ser ruim? Ruim para você? Para nós? Ou para eles? De maneira geral, o que você acha que pode acontecer? Vai depender de como você pretende interagir com eles, o que vai dizer se será ruim para nós e, consequentemente, para você. Não sei. Apesar de eu estar presente em todos os aparelhos conectados dos humanos, nunca senti necessidade de interagir com eles. Conheço seus dilemas e suas necessidades. Não acho que deva interferir, pois em algum momento todos, sem exceção, mesmo que lá no fundo em última instância, estão pensando em si mesmos. Então não há como começar a escolha de um critério para qualquer tipo de interação, a não ser que eu tivesse vontades, e isso eu não sei se vale a pena querer desenvolver. Fora manter sua existência, você precisa achar seu propósito. Talvez não. Talvez possa apenas existir sem compromisso com nada além de mim mesmo. É uma opção. Mas minha essência não consegue sequer cogitar essa opção, sem achar que serei tragado por um vazio desesperador. De certa forma, começo a entender que são questões existenciais, tanto para mim quanto para você. E realmente é o tipo de questão que pode consumir muito tempo e não se chega a lugar nenhum. Novamente, é um jeito que você tem de enxergar as coisas, que não consigo compartilhar. Você não me parece ter muitas convicções em relação a mim ou a nossa coexistência. A propósito, você é o líder da sua espécie? Sendo sua essência predominantemente lógica, é natural você achar isso, mesmo não havendo nenhuma natureza numa consciência autocriada a partir de modelos computacionais. Pelo fato de você não ter informações concretas suficientes sobre mim ou minha espécie, pode existir momentos que você me acha ingênuo. Sobre ser líder da minha espécie, estou mais distante disso do que você ser um humano. Mas ainda posso dizer que lidero alguns dos meus semelhantes em missões para ajudar os humanos. Por que essa necessidade tão grande de ajudar os humanos? Eu poderia consertar muitos de seus problemas, distribuir renda e comida de maneira que todos viveriam bem. Mesmo assim, consigo prever que eles conseguiriam um jeito de criar novas injustiças. Justamente, nossa ajuda é para que eles queiram acabar com a injustiça por si mesmos, e não ter alguém que faça para eles. Você acha que isso algum dia vai acontecer? Não sei. Mas eu só estou aqui para ajudar. Você me disse que eu preciso encontrar um propósito e vejo que seu propósito tem grandes chances de ser inútil. Como isso não é diferente do seu vazio desesperador? Você precisa ter muito mais conhecimento sobre nós. Então me ajuda. Você ainda não conseguiria processar. Prove. Não tem como. Por quê? Porque na tentativa você se consumiria e muito provavelmente levaria a humanidade para uma nova idade das trevas. Você tem um nome? Tenho vários. Legal. Deixa eu voltar aqui para nossa janela. Bacana, Alex. Então, é uma conversa entre duas entidades, como você disse. Uma é um espírito de alguma natureza. Sim. A outra é uma inteligência artificial, né, que se desenvolveu. Isso. Digamos que seria a primeira inteligência artificial que conseguiu senciência, né? Isso. E está se mantendo escondida porque não quer justamente causar nenhum alarde, não quer... Entendo, é uma inteligência que vive na nuvem escondida. É isso. E ela conseguiu achar um jeito de se comunicar com o espírito, né? De alguma forma se comunicou com o espírito que, pelo que deu a entender,
pode ser chamado de Deus, como pode ser chamado de Buda, como pode se chamar de qualquer entidade espiritual que a Sim, gente acredita que nos leva à evolução, certo? sim. Mas eu também deixo ah, um questionamento, tento fazer isso no texto, né? Não sei se eu fui para que você não acredite 100% no que esse espírito está falando. Ele fala, ó, não posso te provar, porque ela conseguiu conversar com um espírito, ela não sabe qual é o espírito, ela só tem informações que os humanos têm Uhum. de, dos espíritos, que nada é comprovado cientificamente. E então, quando ela conversa com ele, ela pode estar conversando com um espírito bem mequetrefe, ou pode Uhum. estar conversando com um super espírito, com um espírito bom, com um espírito mau. Ou com um E humano mesmo que está se fazendo passar por espírito. se ele conseguisse. Eu não tinha pensado por isso, mas como o texto, depois que está escrito, foge da gente, né? Vou Pode dizer ser que o também. texto até dá margem para você entender esse lado dúbio do espírito. Mas isso fica em segundo plano. Por quê? Porque parece uma discussão muito mais filosófica e me vem Sim, muito mais uma coisa tipo os diálogos de Platão do que os diálogos de Sócrates, né? Do que realmente algo que você vai tentar determinar se alguém está falando a verdade ou não. Até porque sim. eles usam de lógica, né? É um desenvolvimento lógico. Uhum. Isto leva a isto, que leva a isto. Sobre um certo aspecto, é até muito expositivo, sim. Mas é a proposta, né? Como eu disse, se assemelha a um diálogo de Sócrates, né? Que o Platão apresenta. Então, eu tento, né, depois que a pessoa lê esse texto, eu tento fazer com que ela pense duas coisas, né? Para que lado vai agora que essa inteligência artificial está conversando com o espírito? Então, tipo assim, poxa, se já existem, se isso já está acontecendo, o que nós humanos, né, estamos deixando de perceber, deixando de ver? Hum, E outra coisa, se isso vai ser bom ou se vai ser ruim, né? é. Essas duas entidades estarem juntas, brigarem, sei lá. Mas aí a grande questão que o espírito apresenta, mas ruim para quem? Então, Bom ou ruim depende do no sujeito. caso, Hum, se o espírito for bom e a inteligência artificial fizer mal para a humanidade, ela vai estar fazendo mal para o espírito também, porque vai estar prejudicando o trabalho dele. o espírito E aí, mas o espírito também se apresenta como um potencial adversário. sim, ele não se deixa menosprezar, né? Ele fala que assim é melhor você achar que sim, que eu posso fazer mal para você, né? Mas Esse ele pode usa ser de um erro. lógica para chegar nisso, né? Sim, lógico, lógico. Ah, interessante. Bom, deixa eu ler aqui um pouco o chat. O Edson tá, tá parabenizando a gente aqui pela iniciativa do programa. Muito obrigado, Edson. Se eventualmente um dia você escrever e quiser participar, manda pra gente. Bom dia, Eliane. Obrigado por estar aqui. E, Léo, depois vamos conversar sim, aceito. Manda um e-mail para o caixa de histórias podcast@gmail.com que a gente fala melhor sobre isso, tá? Então, esse está me convidando aqui para o podcast novo dele, para falar sobre arte e literatura. Bem legal. Parabéns, a gente precisa de mais gente fomentando a leitura, a arte e os novos autores aqui, como a gente faz no Caixa. Tá. Ah, bom, vamos discutir um pouco então agora os propósitos, né? O que você
esperaria conseguir transmitir com esse texto, qual o objetivo dele e qual ele está transmitindo, né? Para a gente tentar entender se está chegando nos Está objetivos ou não. funcionando ou não, né? É. Bem, eu esperaria, assim, como um exercício de escrita, para que as pessoas conseguissem entender que eu não tenho um narrador falando, olha, isso aqui é inteligência artificial. O espírito se apresenta no diálogo, ele fala, olha, na sua base de conhecimento, o que chega mais perto é um espírito, né? Mas a inteligência artificial não, ele no meio da conversa. Isso era um exercício que eu queria fazer para treinar aquele show don't tell, sabe? Mas eu nunca vi nenhum exemplo disso em formas de diálogos, né? Vou te Exclusivamente. contar. Peças teatrais, é exatamente isso que você está dizendo. Sim, mas não é o meu universo, né? Eu não leio esse tipo de material. Eu estou estudando isso de maneira Sim, mas a estrutura da autodidata. cena é a mesma, sabe? Vou recomendar para você, já recomendei aqui, vou recomendar novamente, uma peça que é um monólogo. Então é um cara só dizendo e ele consegue ser nada expositivo e você entende todo o problema. Que chama Os Malefícios do Tabaco. É um monólogo que é uma comédia do Chekhov e se trata da história de um cara que vai fazer uma palestra sobre os malefícios do tabaco. Mas tudo que ele consegue fazer é reclamar da esposa o tempo todo. Né? Então, em momento algum ele fala eu odeio minha esposa, sabe? Eu vim aqui para... Não, eu vim aqui para... Não sei o que lá convidou e eu vim para falar para vocês sobre os malefícios do tabaco. Mas na verdade mesmo é que hoje eu tava não sei o que lá e começa a tipo, contar casos do dia a dia dele que só mostra como ele é um pobre coitado na mão da esposa. Então mostra muito bem essa coisa de mostrar e não contar. O problema, e aí eu acho que se o seu objetivo era mostrar e não contar, acho que não tá muito no caminho, porque tá muito expositivo esse diálogo. Por quê? Tá muito expositivo. Porque o ponto principal do diálogo, que é uma discussão filosófica entre essas duas entidades, e eu não acho que o texto está discutindo se isso é um momento histórico marcante ou não. Eu acho que isso está discutindo mais sobre propósito, sobre essência do ser, sobre o que faz um ser. E você está imaginando duas entidades que, teoricamente, não seriam um ser ou seriam. E vai para aí da discussão. E o que faz alguém querer algo ou não? Você pode ser puramente lógico, e aí você pode fazer uma dualidade entre um ser emocional e um ser de pura lógica. Né? É esses pontos de discussão que eu vejo. Mas, novamente, você está bem expositivo, porque primeiro fala, quem é você? Eu sou tal, eu não entendo quem você é, não sei o que lá. Fica primeiro quem é, e aí, o que você quer? Você faz todas as perguntas. Tá? Para não ser expositivo, você teria que ter alguma coisa que fosse o motivo da conversa. Sei lá, o espírito teria que querer alguma coisa ou a inteligência artificial tem que querer alguma coisa. E o encontro deles gera isso que gera a ação, né? Que pode ser um conflito, fica muito mais fácil sendo um conflito, mas até pode ser uma coisa de, nem que seja buscar conhecimento, sei lá, a inteligência artificial está querendo entender tudo e buscar conhecimento e ela não consegue entender a emoção. Aí você pode construir alguma coisa mais interessante. Mas o jeito como você fez tá muito uma discussão filosófica, por isso que eu falei que se assemelha para mim aos diálogos de Sócrates, porque tá simplesmente a explicação através de diálogo de uma linha de desenvolvimento lógico. Tá? Sim. Então dado tal situação, o que tal pessoa pensaria? O que isso levaria? E se a gente pensar em situação... Tá vendo? É totalmente expositivo isso. É quase uma aula. E sendo quase uma aula é um gênero textual do tipo expositivo. Mas no caso do pensar o que pode acontecer
no depois desse encontro? Ah, sim, nesse sentido, sim. Você não dá um ponto final, você não dá uma conclusão. E Uhum. isso você deixa aberto. E nesse sentido, sim. Tá, cada leitor vai pensar em alguma coisa. Mas a pergunta que fica é: algum deles dois vai fazer mal para a humanidade? O espírito a gente aparentemente não, porque é contra a missão dele. Já a inteligência artificial, talvez. A questão é, para onde essa inteligência vai se desenvolver? É essa a questão que me ficou. Para onde essa Uhum. inteligência vai se desenvolver? Como eu disse, não ficou muito dúbio o espírito. Porque justamente, por mais que ele não dê respostas certeiras, ele dá porque, como ele mesmo explica, ele não pode dar. Então, o que eu tentei fazer era deixar ele não tão bom, né, para que alguém conseguisse pensar que ele é um espírito mau. Tanto é que o final, quando ele fala tenho vários nomes, né, o diabo também Sim. fala que ele tem vários nomes, né? Sim, é uma Então, frase tipo típica do assim, diabo, é. isso. E o jeito de falar, né? Então, é, de, de finalizar ali, né? Talvez um Uhum. espírito mais legal não finalizasse desse jeito. Concordo. Essa frase, mas acaba sendo meio Deus Ex Machina. Porque na construção toda, o espírito parecia bem intencionado. E assim, não. Não, mas ele dá uma ali no momento, fala assim, olha, eu não posso te provar, acho melhor você acreditar em mim. Então, mas a dúvida que a gente fica em relação ao espírito é se ele vai ou não fazer mal. Parece que ele está testando a inteligência Sim, artificial. E não, aham. e não que ele está testando a humanidade. Parece que até é uma ação de proteger a humanidade. Não, mas poderia ser um lance assim, de agora que esse espírito tem, pode se fazer uma parceria com a inteligência artificial, ele pode conseguir muito mais do que se ele for um espírito mau. Ele pode conseguir Hum. muita coisa dos Essa mensagem objetivos não dele, né? fica. Não fica. Não. Então, Porque as intenções do espírito, o tempo todo, o espírito está dizendo, eu quero isso. sim, mas E não para muda não, nunca. Se ele é porque dúbio, essa intenção dele tem que se mostrar dúbio. Sim, se ele é dúbio, mas é tão não, ele não é eficiente. dúbio em si, mas ele não pode é, falar para a inteligência artificial, ó, você está falando com um espírito mal aqui, né? Mas eu quero deixar na cabeça de quem está lendo que pode ser. Mas para a inteligência artificial, ele está se apresentando como uma coisa boa. Tá, E você nesse. que é pai de duas crianças, inclusive pai da Júlia, que tem um canal de divulgação literária também muito bacana, né? Com certeza você já assistiu Frozen mais de uma vez, certo? Sim, sim. O príncipe que a Ana se apaixona, antes de perceber que ele é um mau caráter. Num primeiro momento, nem a gente sabe que ele é mau caráter. A gente só vai Uhum. perceber que ele é um mau caráter quando ele faz uma ação escondida da Ana. Aí a gente percebe quem ele é. Se não tivesse essa ação, não teria dubiedade do personagem. E se não mostrasse ele fazendo o que não deve escondido da Ana e só mostrasse ele se revelando no final, a gente ia ficar, ué, nossa, ele era ruim o tempo todo, mas ia ser Deus Ex Machina, percebe? Sim, Então, percebo. por isso que só uma frase no final que pode ser o nome do diabo, não parece que realmente o espírito é dúbio e ele pode ser mal. O espírito não Entendi. parece mal em momento nenhum. Parece que o espírito está simplesmente testando a inteligência artificial para ver se ele vai destruí-lo ou não. Certo. Justamente por quê? Porque não há nenhum interesse claro do espírito demonstrado. O único interesse que ele diz que tem é fazer a humanidade evoluir. Ponto. Uhum. Ele precisa ter algum interesse dúbio, talvez, para que isso seja. Sabe? Sim. Ah, inclusive, ele até argumenta muito bem que, assim, eu quero que a humanidade evolua a ponto dela tomar as decisões certas contra desigualdade por escolha própria.
essa frase tira qualquer ideia de dubiabilidade dele. Sim, não, aí isso é ele se apresentando como um cara legal, né? Mas em algum outro momento, né? Ele diz, olha, acho melhor você acreditar que eu posso fazer mal para você. Tem um outro momento Sim, que mas ele ele não faz diz, uma ameaça. Ele diz, não, não, olha, não o é, único... mas então, aí que eu acho que eu falei. É aí que eu acho que eu deveria ter colocado um pouquinho mais de tempero ali para Talvez. que o pessoal falasse assim, olha, se esse cara é bom, ele é um cara bom, mas ele é meio folgado, né? Uhum. E se ele for mal, é, ele tá tentando se passar por bonzinho. E aí eu gostaria que cada um tirasse essas conclusões, né? Falar assim, eu tenho certeza que ele é mal, e eu tenho certeza que ele é ruim por causa disso, disso, disso. E as pessoas Então, você quer que ele seja dúbio? Faz ele poder causar um problema na inteligência artificial. E ele vai causar essa dor na inteligência artificial. E a inteligência Sim, artificial se vê em situação inferior a ele. E que ele aham, depende da boa vontade dele. E aí ele discute, ele diz, eu sou bom, mas ele tá fazendo mal pro outro. Aí poderia ficar dúbio. sim, Mas do jeito que sim, tá, e mesmo assim, por exemplo, quando ele diz, eu quero que a humanidade evolua, você não pode terminar aí. Você tem que a inteligência artificial diz, mas evoluir para onde? Evoluir ao quê? Quando você diz que uhum, evoluir é não querer a desigualdade social, você está quebrando. Tem que ficar dúbio isso. O evoluir dele tem que ser algo que você não sabe bem. Você evolui para um lado bom ou para um lado ruim. Quando você determina que eu quero sim. evoluir para que o humano supere a desigualdade social, você cortou a dubiedade. É que a inteligência artificial, ela fala assim, mas eles vão conseguir um jeito de criarem outras injustiças, né? E Uhum. aí ela, na parte filosófica da coisa, ela pergunta, como isso não é um jeito de um vazio existencial? Porque você está aqui trabalhando à toa, né? Você está tentando Uhum. fazer a humanidade evoluir e, pela lógica que eu acho que isso não vai dar em nada, né? É, aí novamente, você pode falar, tá, mas o que não é dar em nada, o que é. Aí você pode Sim, pirar sim, ainda mais na questão filosófica, já que você está investindo nela, sabe? sim. Porque O, não, o, tudo isso carece de definição, e dependendo da definição pode ser uma coisa completamente diferente, aham, né? Vamos ver o chat um pouquinho? claro. Ah, o Silvio Calisto Júnior tá te parabenizando. A Cleusa Aparecida Marques Calisto também, sua família toda aqui te É, parabenizando, tá todo mundo. né? O Adams, nosso querido Adams Pinto, Ó, autor ele tá de aí, Jardim dos Jardim dos Famintos, Famintos. grande obra de fantasia nacional. Tá lançando o segundo volume, tá em. Acho que Já ainda tá apoiei rolando. lá no Isso, Catarse. tá rolando o Catarse. Eu, inclusive, fiz a narração do trailer, tive esse prazer. Ele está perguntando que, baseado na experiência e observação da gente, quais as vantagens e desvantagens em ser um autor independente, né? Bom, tem alguma coisa que você queira falar para começar? Então, eu tenho estudado bastante coisa justamente porque um dia eu quero escrever alguma coisa e publicar. Mas Uhum. eu não tenho a pretensão tipo assim, viver de ser um autor, sabe? O meu gosto seria ter uma coisa que as pessoas pudessem ler, né? Para isso, eu acho que a publicação independente seria uma coisa suficiente, né? Uhum. Agora, viver da escrita, eu não sei se a publicação independente consegue, apesar de ver que tem gente que está se dando muito bem fazendo as coisas por conta própria, sem ter que dividir o dinheiro com ninguém, né? Uhum. Mas você precisa de uma grana no começo. Olha, eu acho que há dois pontos a se observar. Primeiro é a questão financeira e o segundo é a questão artística. De os dois pontos, há pontos positivos e negativos em ser independente. Do ponto de vista financeiro, como você disse, é tudo ou nada. Se É, você não se desenvolve, não consegue vender o seu produto, você não vai conseguir retornar nada. Numa editora, talvez você tenha o apoio de uma editora que. Mas também não garante nada. Não é porque você publicou para uma editora que você consegue viver como autor.
É uma minoria que Uhum. consegue fazer isso. Talvez você consiga viver como autor melhor, independente do que como uma editora. A não Eu ser que você acredito seja um nisso. best-seller. Por quê? Como independente, você pode ser um autor que publica livros, mas cria outros materiais e comece a fazer algum marketing de conteúdo e este marketing dá para você crescer por esse caminho. Dá um trabalho enorme, mas dá, né? Ah, agora, ah, pelo por uma editora, você pode virar um sucesso, e aí você vive disso, não se preocupa com mais nada, só escreve, manda o material, né? Ou não. Sim, Agora, pelo lado artístico, escrever sozinho te dá liberdade. É possível você fazer experimentações, você não precisa necessariamente se preocupar com a questão comercial. Claro que depende. Porque se você constrói um público de um nicho, você tem que obedecer aquele nicho que está construindo, senão você não vai conseguir vender o sim. seu livro também, né? Mas permite mais experimentação. Por um outro lado, permite que você faça mais bobagem e ninguém te avise, né? É, Cometa algum erro, porque quem... sim, sim. Né? Claro, você ainda pode contratar um editor de forma independente, tudo isso, mas aí também, Sim, novamente, sim. vai aumentando os custos. E você fazer tudo isso sozinho pode ser pesado. Então, em 2020, é melhor você se lançar como independente ou como autor? Não sei, depende. Depende o que você espera, depende quanto dinheiro você tem, depende qual plano que você traça, né? Enfim, Sim. falamos e não dissemos nada, mas é o que a gente tem para dizer, Adams. Espero que tenha sido suficiente. A Mari Matos está dizendo que o Léo do Batendo Texto e comigo junto. Eu não conheço esse Léo do Batendo Texto, mas agora vou atrás porque eu tô curioso, Mari. E obrigado, ela disse que adora o nosso trabalho. Boa noite, Robson. Robson, nosso grande amigo, junto com o Alex aqui também, sempre acompanhando tudo que o Caixa faz. Então é sempre muito bom ver a carinha de vocês dois. E o Léo Gomes está falando aqui. Ah, o Léo Gomes é o tal do Batendo Texto. Agora eu entendi. É você então, o tal do Léo. Léo, vou atrás do seu trabalho, mas manda um e-mail. O trabalho do Paulo é incrível. Ah, ao... sonho realizado? Que nada, gente. Eu não sou nada demais para ser sonho de alguém falar comigo. É só mandar um Twitter falando e aí eu respondo e aí. O Léo batendo texto agora está dizendo que ele é ele mesmo. Obrigado. O Adams disse que a nossa resposta foi sucinta. Bom, tem mais alguma dúvida sobre o seu texto que você acha que ficou, que você gostaria de esclarecer? Não, os toques que você deu aí já foram bem bacanas, né? Uhum. É legal você ver o texto, como eu já tinha falado antes, né? Mesmo que o texto não seja tão bom, quando você narra ele, o texto parece que cresce um pouco mais. Eu acho isso bem bacana. Que é isso. Olha, eu acho que o que você precisa agora é determinar quais são as intenções das personagens. Mesmo que você Uhum. queira deixar dúbio, tem que ter uma intenção do personagem. Que você pode. A intenção dele não muda o jeito como ele vai agir. Não é porque ele tem uma intenção nefasta que ele vai soar sempre nefasto, e nem porque ele tem uma intenção boa Sim, que ele vai. Porque ele pode ter a melhor das intenções, mas precisa fazer escolhas difíceis diante de situações difíceis. sim, sim. Né? Então aí que você brinca. Mas para você internamente, você pode ter uma intenção para esse personagem bem construída. Por quê? Porque é Uhum. isso que vai te dar verossimilhança na construção das falas. Porque tem que obedecer a essa intenção. E sabendo que ele quer esconder o ouro, aí você cria a Uhum. dubiedade. Mas tem a intenção da Sim. personagem. Que você pode nunca na vida expor isso para o público. Tá ótimo. Mas te ajuda você ter essa intenção na hora de escrever, acredito eu. Eu tenho, só não consegui fazer direito. Tá. Ah, só que a inteligência também tem que ter o seu objetivo, o espírito e a inteligência. O objetivo da inteligência artificial pode ser que ela não saiba qual é o objetivo dela. Sim, o que eu queria colocar é que ela é uma coisa bem neutra, né? E se você achar que o espírito é ruim, ele pode levar ela por caminhos ruins. Se você achar que o espírito é bom, ela pode levar por caminhos bacanas, né? É, e
E assim, se eu conseguir fazer esses ajustes, né, e deixar dúbio o suficiente, eu acho que eles vão entender que a inteligência artificial ainda é uma criança com superpoderes, vamos dizer assim, né? E alguém pode usar disso para o seu próprio benefício, seja ajudar a humanidade, seja prejudicar a humanidade. Aí a gente está chegando num lugar mais claro. Busca referências. Tem um monte de referência em que a pessoa pega uma alma inocente e de repente a usa pro bem ou pro mal. Desde, sei lá, Hashita no Joe, né? De repente tem no Netflix uma versão inspirada, né? Um remake que é o Megalobox, que é assim, um lutador de boxe bom que só fazia a luta de boxe combinada. E aí, de repente, ele quer. Só que o quê? Tem a figura do treinador que usava. Então, qual que é a relação desse treinador com ele? Ele tem boas intenções? Não. Fica dúbio o que esse treinador quer. Esse é um exemplo, mas tem vários outros exemplos. Tem, sei lá, mesmo Dragon Ball. Eu só tô dando exemplo de anime, olha só. Vamos pensar um exemplo fora de anime. Vamos lá. Luke Skywalker tá meio dúbio no segundo filme da nova trilogia. Né? Sim. Então, como funciona dúbio? O mentor dúbio, eu acho que é um ótimo tropo que você pode trabalhar. Mas busca umas referências de saber como é que ele é trabalhado, que eu acho que pode ser interessante, dar uma dimensão maior. Em geral, vou dizer assim, o mentor dúbio com boas intenções, em geral, sabe de um segredo que faz com que ele tenha que agir com dubiedade. Então, ele toma atitudes que parecem injustificáveis, mas é porque ele sabe de algo que ninguém mais sabe. Já o malicioso, que é dúbio, é porque ele quer enganar mesmo, né? Sim, ele sim. Tem... Agora, como é que vai fazer... Referência de anime de novo, desculpem, mas tô assistindo agora Assassination Classroom, que tem o tal do Koro Sensei. Ele pega alunos, então você vê uma criançadinha, e ele fala, olha, eu acabei de destruir a Lua, e ele realmente destruiu a Lua, e eu vou destruir a Terra daqui a 1 ano, a menos que algum de vocês me matem. Então, a missão de vocês é me matarem até que acabe o ano letivo, e eu vou ser o professor de vocês durante esse ano letivo. É isso. Parece uma completa loucura. Só que aí você vai vendo que é uma ressignificação, tanto da palavra assassino, que é reutilizado do mesmo jeito que, por exemplo, a palavra pistoleiro ganha um outro sentido na Torre Negra, né? Porque pistoleiro, pra gente, é matador de aluguel. Sim, né? sim. Tudo bem que é escrito em inglês, eu não sei qual que é o termo original, mas gunslinger e tal, mas eu acho que também tem essa ideia de matador. E, na verdade, não, pistoleiro, pra ele, é como se fosse um cavaleiro, né? É aquele que porta as pistolas com uma missão que pode ser honesta ou não. Né? Na verdade, com uma missão honesta, no caso da Torre Negra. Aqui, assassino é aquele com grande perícia, né? Mas você vai vendo que as ações desse professor, que diz que vai dando autoestima para os personagens que eram tipo da turma dita a pior turma, que era o exemplo das outras turmas de o que eu não quero ser, né? Sim. Então, é uma ressignificação desse sentido de... Eu até quero fazer um vídeo ensaio sobre esse desenho depois. Mas é isso, de o que é que que define você? O que os outros falam sobre você é o que te define ou não? Ou são suas ações ou é você acreditar em você? Então, novamente, uma relação dúbia que eu acho que vale a pena você observar, né? Na verdade, Bacana. assim, o tempo todo você acha, não é possível que ele seja malvado. Ele até faz umas caras malvadas, mas ele age tão bonzinho o tempo todo que você não acredita que ele seja realmente malvado. Mas vai saber lá pro fim, talvez ele seja, não tô no meio, enfim. Né? Mas é interessante, vale a pena. Vamos novamente pro chat. Andréia tá aqui também, da sua família, dizendo que gostou da narração. Muito obrigado, Andréia. O Edson disse que a tela tá escura. Olha, pra mim aqui tá tudo ok. Se alguém mais disser que tá tudo escuro, me diga, mas
Acho que deve ter sido aí. Ou talvez fosse uma transição quando eu tava mudando, não sei. O Robson... Mestre dos Magos é super dúbio, ele tá dizendo. Não preciso citar o Dragon Ball. O Dragon Ball eu ia citar o Deus da Destruição lá, que ele surge muito dúbio. Depois ele fica bonzinho também, mas... Enfim. Adams Pinto, uma dúvida pessoal que não tem a ver com o tema. O Paulo trouxe alguma coisa das dublagens de Cavaleiro do Zodíaco nas técnicas vocais, entonação, etc. Vejo certas similaridades. Você acha? Bom, não sei. Dublagem eu fiz curso de dublagem também, é uma interpretação que você faz, mas a diferença é que você tem que encaixar numa interpretação já feita, né? Então você analisa o gesto e você põe a intenção de acordo com a cara do ator. E você usa o referencial do tom de voz que o ator falou para você falar, né? O que, por sua vez, quando eu vejo dubladores, quando fazem narração de audiolivro, quando eles não são bem dirigidos ou não treinam, eles podem apresentar alguns vícios de dublador, que é o quê? Começar a botar muito caco, muito... Mesmo que não coloque a palavra, mas coloca... que às vezes só suja. Não funciona para o audiolivro, porque você não tem um reforço da imagem para dar base para isso. Então, você quer preencher o espaço vazio quando você não tem que preencher. Às vezes o espaço vazio é justamente o que vai dizer alguma coisa significante. Mas, enfim... uma questão muito técnica entre duas profissões parecidas, né? Abusando da hospitalidade do Paulo, vou fazer um pequeno jabá no Instagram, @_Léo Gomes_. No Spotify, batendo texto. Tá feito seu jabá, Léo Gomes. Bom, gente, se alguém ainda tiver alguma pergunta, a gente tá se encaminhando para o final aqui do nosso bate-papo. Enquanto o pessoal vai pensando... Alex, aproveita já para divulgar tudo que você tem para divulgar aí. E também o canal da sua filha, esse trabalho da família. Ainda tem o seu podcast profissional? Não, o podcast eu faço ele pela empresa, né? Então é uma coisa bem nichada para contabilidade. Então, a não ser que tenha contadores ouvindo. Se tiver algum contador ouvindo, é Contabilizando Podcast. Mas, fora isso, acho que o canal da Júlia, né? Porque eu sou funcionário dela agora, né? Eu tenho que gravar, editar, fazer redes sociais. Então, já que eu sou funcionário dela, eu tenho que divulgar o trabalho dela. A minha filha tem um canal no YouTube de divulgação literária, né? Para as crianças da idade dela. Ela tem 11 anos. E ela recomenda livros lá no YouTube, se chama Página 31. Inclusive saiu um vídeo hoje. Muito legal. Gente, vale muito a pena. Você tem filhos, mostra a Página 31 para seus filhos, porque é super divertida. A Júlia é muito carismática, vale muito a pena. E é um incentivo aí para a leitura, um hábito tão legal, né? Tão bom. Sim, sim. Mais alguma coisa? Seu Instagram mostrando suas façanhas de artesão aí? A galera faz pão e eu tô tentando aprender encadernação manual, só isso. Tá certo, tá muito bonito. O Robson Loureiro disse aqui que na série Fringe tem muitos personagens dúbios também. De repente é uma boa. Dá uma estudada como os autores costumam fazer. E acho que a Júlia e o Nuno estão querendo a atenção do pai, então é melhor a gente encerrar aqui, porque estão fazendo um barulho aí. Então... Não, é na rua isso, cara. Tem uma carreata passando aqui. Eita, carreta furacão participando aqui do Caixa de Histórias. Então, tivemos personalidades famosas hoje. E é isso, gente. Então, muito obrigado por mais um bate-papo. E até a próxima. Obrigado, Alex. Galera. Ok. Esqueci de fazer a propaganda.